feedback de vocês, né? Beleza, ótimo. Vamos lá então, pessoal. Agora serão questões de direito administrativo. Quero ver como é que anda o direito administrativo daquele lado de lá. Do lado de cá tá bem forte, hein? Tem dois, né? Tem dois, é verdade. A primeira questão de direito administrativo vai ser para Vandré e para Arthur. Então, segundo o STJ, a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por titular de cartório não oficializado é objetiva e subsidiária. Vamos lá então, galera, certo ou errado? Subsidiária. Certo, subsidiária, certo, subsidiária. Tá certo? É subsidiária, Marcelo? Pode ser subsidiária, não? Poxa, diz aí que tem um negócio aí que tá... Vamos lá. A maior parte marcou certo. Gente, cadeira. Essa foi. Eu tenho a impressão, professor Antônio Geraldo, que seria sim objetivo nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, uma vez que é prestadora de serviço público, no entanto não subsidiária, seria principal a responsabilidade do cartório. Portanto, eu marcaria errado. E o professor Vandré? Nossa, quantas palavras. Como o professor Arthur já iniciou a explicação, 37, parágrafo 6º da CF, ele fala claramente que as pessoas jurídicas de direito público e aquelas que são de direito privado, mas que prestam serviço público, têm uma responsabilidade por atos de seus agentes. Tanto o Supremo Tribunal como o próprio STJ têm jurisprudência no sentido de que é o próprio titular do cartório quem irá responder pelos danos causados de uma escritura fraudulenta, de um registro de imóveis que não tenha sido tomado todas as medidas necessárias. Então é o próprio titular. Só que não há que se fazer confusão e não se aplicar o 37, parágrafo 6º. Aplica-se o 37, parágrafo 6º, que é a responsabilidade civil do Estado, mas é o próprio titular do cartório quem irá responder. Então há uma confusão às vezes, há uma confusão às vezes em achar que como é o próprio titular do cartório quem irá responder, que a responsabilidade civil não seria a do Estado. Responsabilidade civil do Estado é um instituto jurídico que vem retratado, espelhado no 37, parágrafo 6º. Então, as pessoas jurídicas que são de direito público, União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público, quando seus agentes, agindo nessa qualidade, causarem danos a terceiros, a própria pessoa jurídica de direito público responde. Quando a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, e aí não interessa se faz parte da administração pública, ou se está fora da administração pública, tanto faz dentro ou fora, o que interessa é que ela é uma pessoa de direito privado, mas prestadora de serviço público, nessa situação é a própria pessoa jurídica que responde, que no caso o titular de cartório, ele se oficializa, ele se institui como pessoa jurídica, e aí é o próprio titular do cartório que incide o 37, parágrafo 6º, mas não que seja uma responsabilidade subsidiária, é a principal dela, onde, se ficar demonstrada a insuficiência financeira, é que você teria a possibilidade de, subsidiariamente, cobrar do Estado. Como os cartórios, segundo o artigo 236 da nossa Constituição Federal, são repassados por meio de delegação a particulares e por meio de concurso público, o Estado membro, que é o detentor dessa atribuição, se esse Estado, se o cartório não conseguir financeiramente arcar com prejuízo, eventualmente muito alto, aí você subsidiariamente aplicaria, imputaria o dever de indenizar assim o Estado. Então, para o Estado membro, seria subsidiária, mas para o titular de cartório, ela é hoje considerada, inclusive julgado recente, como disse o nosso querido João Trindade, John Trinity, recentemente o STJ disse isso, e bem recente, inclusive esse ano, temos julgados do próprio STJ de fevereiro e março agora, nesse sentido. Espero que esteja certo. A pergunta é só... Errado você justificou todo mundo. Tem que anular a questão, já está. Segundo o STJ, é a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por titular do cartório não oficializado, objetivo e subsidiária. Pois é, olha só. Não, só... Tá, beleza. A responsabilidade civil do Estado, quando você fala em responsabilidade civil do Estado, esse Estado aqui não é o Estado membro. O Estado com letra minúscula que viria como Estado membro. Correto, professor? Obrigado. Essa responsabilidade civil do Estado é o Estado no sentido de Instituto Jurídico Responsabilidade Civil do Estado 37, parágrafo 6º.
Entendeu? Então, a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por titular de cartório não oficializado é objetiva do próprio titular e é dele mesmo, e não no sentido de ser subsidiária. Não, só para eu entender, porque pelo que eu entendi o seu é certo, o Arthur tinha falado errado, qual o gabarito de vocês? Não, subsidiária Esse é um seria... raciocínio lógico. Então beleza. Se ela é principal, olha só para ficar então mais claro, se ela é principal do próprio titular, ela não pode ser subsidiária. Então, subsidiária seria, primeiro vai ao Estado membro e subsidiariamente iria ao titular do cartório, o que não é o certo. Você vai diretamente no titular do cartório e subsidiariamente no Estado membro, que aí viria com letra minúscula. Pelo amor de Deus, mude essa Carlos parte e coloque como Elias errado. se manifeste nesse momento. Infelizmente, o gabarito é errado. Felizmente. Não, Mas infelizmente Para mim é graças a Deus. Muito bem. Por que está errado? Seguinte, realmente tudo que o professor falou, com brilhantismo que lhe é peculiar, é verdadeiro. O Estado responde de forma objetiva, conforme o artigo 37. O que acontece é que os titulares de cartório, e aí se inclui os registros civis de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, tabelionato de notas, eles têm um regime muito particular que está no artigo 236 da Constituição Federal. Então, o titular de cartório basicamente é alguém que vai exercer por seus próprios recursos uma atividade pública que é os serviços notariais de registro. Qual é o problema desse caso? É que os titulares eles respondem de forma principal pelos danos que ele causar. Então, se um tabelionato de notas fizer um reconhecimento de firma indevido no DUT de um carro que você tem, ele vai ter que pagar a indenização para você. E você vai poder entrar com a ação contra ele. O cartório não é pessoa jurídica. É um ponto interessante, porque isso tem uma certa controvérsia, mas pacificou o sentido de que o cartório não tem personalidade jurídica. Portanto, você vai entrar com a ação contra o titular do cartório, a pessoa que praticou o ato. Inclusive, se mudar o titular do cartório, por exemplo, Maurício de Lemos. Quem conhece, mora em Brasília, o cartório da 504 Sul, se não me engano, é 504, 505, é o Maurício de Lemos. Mas não é o Maurício de Lemos que é mais o titular daquele cartório, ele perdeu a delegação. Se você for entrar com uma ação de indenização por um ato praticado quando o Maurício de Lemos era titular do cartório, você tem que entrar com ação contra quem? Contra o titular do cartório atual ou contra o Maurício de Lemos? Contra o Maurício de Lemos, porque você vai entrar com ação contra o titular do cartório, não contra o cartório que não tem personalidade jurídica. Tem precedente falando que tem personalidade judiciária. Muito bem. Então o titular do cartório responde de forma principal pelos danos que ele causar. Se ele não tiver recursos, se ele não puder pagar, aí sim o Estado vai ser responsabilizado. O professor Vandré falou isso de forma brilhante. O problema que ocorreu, penso na resposta, foi só o seguinte, foi na redação. Quando se fala responsabilidade civil do Estado, está se falando se o Estado tem que pagar a indenização ou não, por um ato de terceiro. A responsabilidade civil pode ser direta ou indireta. É direta quando a pessoa responde por um ato próprio, e é indireta quando ela responde por ato de terceiro ou pelo fato da coisa. Aqui é um caso em que o Estado tem responsabilidade civil por um ato de terceiro, que é o titular do cartório. E ela é objetiva e subsidiária. Então o professor Vandré explicou tudo de forma perfeita, só que acabou que no resultado, talvez, enfim, mas explicou certinho, tudo que ele falou está correto. Mas o gabarito é o errado. Errado, porque a responsabilidade civil do Estado... O gabarito está certo ou errado? O gabarito está errado. Não foi o que ele disse. Disse errado? Não, perfeito, é certo. É certo. Eu também cheguei na mesa. Se nem a banca sabe, deixa no ar. É certo. Se nem a banca É sabe. certo. E isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Já aconteceu comigo muito em concurso, de eu ler a questão, sei o que ela falou, mas me embaralhei e marquei o contrário. Então aqui é um caso que está correto. Por quê? Porque a responsabilidade civil do Estado, por ato do titular do cartório, é objetiva, mas é subsidiária. Ele só responde no caso de falência, entre aspas, do titular do cartório. Se o Maurício não tiver dinheiro para pagar, aí sim o Estado vai ser condenado a pagar. Tudo bem? Muito bem. Então é isso. Questão interpretativa. E realmente o Estado está se referindo a todo
o ente público, mas particularmente seria o Estado membro mesmo, tá? Só de passagem. É o Estado membro que teria... O Estado... Mas assim, quando eu falei do Estado, realmente foi genérico. Mas quem responde é o Estado membro. Não é a União, porque não é a União que outorga título, as delegações de serviço notariado de registro. Por exemplo, só para finalizar, vocês podem perceber que os concursos de cartório, não sei se vocês já ouviram falar, eles ocorrem por estados. Em Goiás foi feito concurso, tem 10 anos que não terminou. São Paulo todo ano tem, Brasília todo ano tem. Quer dizer, é o Estado que promove a delegação e, portanto, ele que responderia de forma subsidiária, seria o Estado mesmo. Então, é certo o gabarito. Vai ter recurso? Não. Mas... Pelo que a gente está percebendo, acho que o Carlos Elias vai fazer concurso tabelião, hein, gente? Na verdade, vai. Não vou, já estudei. Já fiz, mas não farei mais. Beleza. Ok, professor Vandré quer entrar com recurso? Eu vou entrar, mas eu vejo lá. Vai ser agora, rapaz. Não, então vamos lá. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando se fala em responsabilidade civil do Estado, mais uma vez, responsabilidade civil do Estado não é que o Estado membro, ou a União, ou o DF, por exemplo, uma concessionária de transporte público, um ônibus, onde dentro desse ônibus, um acidente com o ônibus faz com que um passageiro se fira. Nesse momento, por ele ser um prestador de serviço público, aplica-se qual teoria? A da responsabilidade civil do Estado. Sim? A responsabilidade civil do Estado, que é aquela prevista no 37, parágrafo 6º. Isso significa dizer que é o Estado, como federativo, União, Estado, DF, o município que irá responder? Não. É a própria concessionária de transporte público. Ela tem a responsabilidade principal, aplicando-se a responsabilidade civil do Estado. Então, só tem como voltar, por gentileza, ao texto. Quando a questão traz que a responsabilidade civil do Estado, aqui, ela é objetiva e a do titular do cartório é a principal. A responsabilidade civil dos estados dos entes federativos, ela é subsidiária. A dos entes federativos. Só que quando se coloca que a responsabilidade civil do Estado, e até verificarei agora pelo meu tablet aqui o número daquele RESP para ver de quando ele foi julgado, se ele sabe de quando ele... Não, mas é recente. É recente. Para poder... A terminologia utilizada. Então aqui acho que só ficou o problema na forma... O ambíguo, igual quando o Antônio Geraldo falou assim, no Estado ali, aquele Estado que ele quis dizer não é o ente federativo. Porque se você coloca que é o ente federativo, aí sim, ela é subsidiária, objetiva, sem sombra de dúvida, por ser aqui o Estado como pessoa de direito público. Mas quando você coloca a responsabilidade civil do Estado com letra maiúscula, é o Instituto Jurídico Responsabilidade Civil. Manda. Eu não participei da elaboração da questão, mas eu, como membro da banca, eu voto pela anulação da questão. Realmente ficou ambíguo se é responsabilidade civil